número que está na frente do x2. Quanto maior, mais fechada. Quanto menor, mais aberta. E eu posso pegar isso daí e girar em torno do x e achar a mesma coisa. Tá certo? Posso subir com a parábola, descer. Posso ir para a direita ou para a esquerda. E posso mover ela de uma maneira assim, fundamental. Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos ler o que está escrito aqui? Eu tinha uma parábola porque isso aqui está elevado ao quadrado. Só aqui para mim. Mais 3/4, eu andei para a esquerda 3/4. Menos 2, eu desci 2. Esse 3 que está multiplicando aqui na frente é maior do que 1. Então, eu dei uma apertadinha nela. Então, o que eu fiz com a parábola? Eu peguei a x2, andei 3/4 para lá, dei uma apertadinha, desci 2 e encontrei a parábola final. Tá certo? Isso tudo foi feito e aí a gente ficou decorando 10.000 regras para chegar nisso. Aí eu explico tudo o que eu acabei de falar, tá, gente? Aqui tem um outro exemplo para vocês fazerem. Módulo de x é a mesma coisa. Olha só, eu quero um módulo dessa função. É só pegar o que está embaixo e passar para cima. E aí tem várias outras que eu pus aí, é só passar, enfim. É treino mesmo, tá? Aí a função inversa, que eu falei com vocês, de rodar as várias funções que existem. E agora eu vou mostrar para vocês os tipos de função conforme nós aprendemos, tá? Função do primeiro grau é uma coisa do tipo y igual a x mais b. Todo mundo lembra disso, né? Ah, não, perdão. Pode vir aqui. A questão da lista de matemática é a questão... Nossa, esqueci de marcar o número da questão. Como sou burra. É a questão da lista de matemática de vocês. É a questão, calma, que eu marquei aqui, tipo, o número 15 da lista. Essa lista que está com vocês, que vocês fizeram o download, é a questão 15. Olha como que caiu na prova para vocês. Pode jogar lá. Quem não está com a lista é a questão 15. Considerando que a figura abaixo ilustra o gráfico da função f, dada a equação y igual a f de x, assinale a opção incorreta. Então, esta é a f de x. Letra A. F de x mais c é o mesmo que subir c? Certo. Então, a letra A está certa. Letra B. F de x mais c, eu desloco para a esquerda c? Certo também. F, olha só, c, f de x, com c maior que 1. Eu estou multiplicando a parábola f de x por um número c. Então, eu estou aumentando a inclinação dela. Então, está certo também. Módulo de f de x é o quê? O que está negativo virar positivo. Só que a função ela é toda positiva, então não tem nada negativo, então seria a mesma função. E aí está falando que tem que rodar, tá vendo aqui, ó? Não pode, isso é módulo, então tinha que estar aqui embaixo. Então a letra D está errada. Menos f de x é rodar ela em torno do eixo x. Isso foi questão de prova da UNB. Você saber rodar uma parábola. Ou uma função qualquer, perdão. Agora, olha só. Eu tenho a parábola f de x e tenho a parábola g de x. Está pedindo para falar se A vezes P é negativo. O que é verdade nisso aqui? Tá certo? É a próxima questão, é a questão 16 da lista. Tá certo? É onde eu vou entrar com as propriedades que aí você vai escolher e ver qual que é melhor para você. Quer ver, ó? Função do primeiro grau. É uma reta, tá certo? Se a função é f de x igual a um número, é igual a uma constante, tá ok?
O A indica a inclinação. Então, se tiver assim, ela é crescente. Se tiver assim, ela é decrescente. Quem está em cima é positivo, quem está embaixo é negativo. Tá vendo, ó? Na função do segundo grau ou função quadrática, eu tenho que o A é o número que está na frente do x2, o B é o número que está na frente do x e o C é o termo independente. Tá certo? O que mais que eu tenho? Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, eu tenho uma raiz dupla, tá certo? E se o delta é menor que zero, não há raízes reais, tá certo? Corta o eixo y exatamente no C. Então, olha só. x2 menos 4x mais 3. Tá vendo mais 3 aqui, ó? Vai cortar o eixo y, esse ponto aqui, ó, é exatamente o 3. Tá certo? Interseção com o eixo x, eu olho o delta. Vértice tá aí. Deixa eu pegar uma questão aqui. Enfim. Tá. Vem cá, junto comigo. Cadê meus pincéis? Vou botar lá. Olha só. Eu tenho a seguinte função. X, Y. Tá aqui a minha parábola. Ela tá no ponto 4 e 3. E passa também pelo ponto 5 e 4. Me dá a equação dessa parábola. Bom, a maneira antiga, não copia, tá? Então, primeira maneira. O que eu tenho? O vértice de uma parábola é menos b sobre 2a. Isso é uma fórmula que você tem que saber. E menos delta sobre 4a. Ok? Aí, olha só. Menos b sobre 2a é o x. Então, menos b sobre 2a vai ser o número 4. O menos delta sobre 4a é o y. Então, vai ser o 3. Além de ser uma função do tipo y igual a ax2 mais bx mais c, quer dizer que quando eu substituir 5 no lugar do x, tem que dar 4. Isso é um sistema. Eu tenho 3 equações e 3 variáveis e eu isolo e resolvo. Tá? Dá trabalho, fica enorme. Eu não vou fazer. Eu vou usar o que a gente está fazendo a aula toda, que é translação de eixos. Então, olha só. O que aconteceu com essa parábola? Primeiro, ela era aqui, ó. Vou chamar ela de x2, porque é uma parábola. Mas como eu não sei se eles deram uma apertadinha nela, eu vou pôr ax2, tá bom? O que o cara fez com a ax2? Vem cá. Não copia. Primeiro, eu pensei na ax2. Depois, o que ele fez? Ele pegou ela e subiu até aqui. Então, ele fez ax2 mais 3. Depois, ele pegou e deslocou ela para o 4. Então, ele andou para a direita 4. Logo, ele pegou o x e diminuiu ele de 4. Então, no lugar do x, eu vou escrever x menos 4. Então, vai ficar 2a mais 3. Esta é a função que eu quero. Só que eu ainda não achei o valor de a. É aí que entra o ponto 5, 4. Substitui. 4 é igual a a, que multiplica 5 menos 4 ao quadrado,
mais 3. Então, 4 é igual a 5 menos 4, 1 ao quadrado, 1, A mais 3. Então, A é igual a 1. Se o A é 1, eu volto aqui e termino. Ó. Y vai ser igual. O A é 1. Então, vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Y é igual a x2 menos 8x mais 19. Essa é a equação dessa parada. Ok? Vou deixar aqui para vocês copiarem. Volta no gráfico. Roberto, volta, deixa aqui no gráfico um pouquinho, e aí depois eu passo ele para lá. Pode ir para lá, para o outro. Só pegar meu óculos. Olha, questão 16 da lista de vocês, tá certo? Que também ainda está falando de gráfico de parábola. É esse o gráfico que está lá na lista. Deixa eu mostrar para vocês. Quer ver, ó? Opa, passei. Está lá do outro lado. Peraí.
Tá aqui, ó. Esse é o gráfico que está lá na lista para vocês, é a questão 16. Aí fala o seguinte: a figura acima representa os gráficos de duas funções. F de x, dada por ax2 mais bx mais c, e g de x, dada por px2 mais q de x mais r. A partir desses dados, julgue os itens subsequentes. Aí vem lá. O produto de A vezes P é negativo. Então, quem é A? Esse cara aqui, ó. Quem é P? Esse cara aqui, ó. Como uma boca está para cima e a outra boca está para baixo, um é positivo e o outro é negativo. Então, A vezes P é negativo, certo. Então, A1 está certo. A2 está assim. Existe no máximo um x0 tal que f de x0 é igual a f g de x0. Vem cá, olha só. Quando é que duas funções são iguais? Quando elas se cruzam, elas têm o mesmo valor. Então, ó, aqui a f de x é igual a g de x. Deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. Fazer diferente, ó. Esse ponto aqui, eu tenho f de x igual a g de x. E aqui também, f de x é igual a g de x. Então, eu tenho dois pontos em que elas são iguais. Portanto, o item 2 está errado, porque fala que é um só. Tá ok? Agora, continua aqui. Nessa parte aqui, a f, que é essa perninha aqui, está acima da g. Então, eu posso falar que aqui, ó, daqui para cá, a f é maior do que a g. Aqui no meio, a g é que é maior do que a f. E depois, de novo, a f volta a ser maior do que a g. Anota isso aí para vocês. Ok? Pode deixar aí. E por último, fala que os gráficos permitem concluir que B2 é igual a 4AC. B2 igual a 4AC, pode copiar que eu vou escrever aqui mesmo. Ó. B2 igual a 4AC, passando 4AC para cá, estou falando que o delta é igual a 0. E isso é uma inverdade, porque se eu tenho duas raízes, o delta é maior que 0. Então, a número 3 também está errada. E aí é só marcar. Apenas a 1 está certa. Então, a alternativa correta é a letra A. Somente o item A está correto. Pode deixar aí para o pessoal copiar. Prontinho? Então, ó, ficou 1 certo, 2 errado e 3 errado. Então, apenas a 1 está correta, a alternativa certa é a letra A. Tá ok? Então, ó, se eu fosse olhar mais questões desse tipo, eu teria essa daqui, por exemplo, ó, que é a 56 da lista. Olha só como é que é a 56. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Uma empresa fabrica 1000x unidades de determinado produto por mês.
obtendo um lucro mensal com a venda desses produtos dados em 10.000 LX, em que LX é dado por essa expressão. Com base nesses dados, julgue os itens que se seguem. Então, olha só. O que está falando aqui? Ó? Obtendo uma venda. Então, deixa eu só anotar o que está escrito aqui. Ó. A venda vai ser então, ó, da lista, eu quero a questão 56. Tá certo? Ela fabrica 1000X. Então, ela fabrica 1000X unidades. Tudo bem? A venda dela é 10.000 vezes L de X. E o L de X é dado por menos X2 mais 12X menos 32. Tá bom? Letra 56. Se a empresa fabricar menos de 1000 unidades, ela terá prejuízo? Então, vamos pensar. Menos de 1000 unidades, vem cá, é fazer 1000X menor do que 1000. Ou seja, X menor que 1. Certo? X, foi falado que X é o quê? ID. Nada, né? Só X, né? Beleza. Para o X ser menor que 1, por exemplo, vamos colocar X igual a 0. Vamos ver o lucro dela quando X for 0. Substitui aqui, ó. Menos 0, mais 12 vezes 0, 0, menos 32. Eu vou ter um lucro negativo. Lucro negativo é prejuízo. Portanto, a 56 está correta. Certo? Para que a empresa tenha um lucro mensal, questão 57, para que a empresa tenha um lucro mensal de 32.000, vê, ó, joga lá para mim, ó, deixa eu voltar lá, peraí. Para que a empresa tenha um lucro mensal de 30.000, perdão, eu pus 32, ela terá que fabricar mais de 8.000 unidades do produto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa função, menos x2, mais 12x, menos 32, tem que ser igual a 30.000. Ela terá que fabricar mais do que 8.000. Tá vendo que vai dar uma equação grandona? Então, faz o contrário. 1000x tem que ser maior do que 8.000, é o que está falando na questão. Então, x vai ter que ser maior do que 8. Me dá um número maior do que 8. Por exemplo, 9. Substitui na função. Faz o lucro quando x for 9. Vai dar menos 81, mais 12 vezes 9, 108, menos 32. Menos 81 com menos 32 vai dar 108 menos 113, né? É isso mesmo? 113 mais 108. Então, não necessariamente eu vou ter lucro quando ela fabricar mais do que 8.000 unidades. Porque se for 9, tá certo? Por exemplo, se ela fabricar 9.000, eu não vou ter lucro. Eu vou ter prejuízo, ela deu negativo. Ok? Aí tem várias outras questões. Quer ver, ó? Aqui eu tenho que isolar o x e resolver. Aí aqui é geometria, eu só pus por desencargo, porque cai em outras provas, a lista estava pronta.
Enfim, deixa eu voltar lá para a aula. Muito bem. Voltando. Então, se te pedir alguma coisa ligada ao vértice, você vai usar o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a. Agora, sinal, quando está em cima é positivo, quando está embaixo é negativo. Não tem segredo, tá certo? Aí como que isso vem em prova para vocês? Como que cai na prova para vocês? Fazer o estudo de sinal. Lê isso daqui, ó. Imagine a seguinte situação. O lucro de uma empresa é calculado como L de x igual a x2 menos 7x mais 6. Onde L é o lucro de x e x é o número de unidades vendidas. Quantas unidades eu tenho que vender para obter lucro? Então, eu quero que x2 menos 7x mais 6 seja maior que zero. Quando eu achar as raízes, quais são os números que se eu multiplicar vai dar 6 e que se eu somar vai dar 7? 1 e 6. Como o x2 é positivo, a boca é para cima. Mais, menos e mais. Eu tenho lucro quando a função lucro é positiva. Então, se eu vender menos do que uma unidade ou mais do que 6 unidades, eu tenho lucro. Vender menos do que uma unidade implica em vender zero. Se eu vender zero, eu tenho lucro? Óbvio que não. Então, eu tenho que vender mais do que 6 unidades. Ou seja, eu tenho que vender no mínimo 7 unidades. Ok? Pode deixar como tá. Tá tudo resolvido para vocês, ó. Tudo que eu fiz ali tá resolvido para vocês. E aí eu coloquei outras para vocês tentarem, fiz várias questões aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem. Aí você vai substituindo, fazendo conta, P, tudo é função, ó, todas. Deixa eu pegar uma que eu gostaria de fazer. Essa aqui nós já fizemos semelhante. Não. Essa. F de x, eu pego uma função f de x mais 1, f de x menos 1, eu quero saber se ela é positiva, ou seja, o que o cara está fazendo ali é pegando a função e trabalhando, cadê a função? Aqui, ó. Subir e descer o gráfico. F de x mais 1, eu subo 1. F de x menos 1, eu desço 1. Menos f de x, eu rodo em torno de x. Tá certo? Ó. E módulo é quebrar o que está negativo, vira o que está positivo. Então, outra prova também mexeu com questão de subir e descer gráfico. Aí aqui tem uma questão que eu resolvi de sistema. Aqui para olhar domínio e imagem. Substituir. Aí eu coloquei várias, tá, gente? Porque foram várias. Aí depende de vocês vão fazer. Ah, tem uma aqui que eu quero fazer, cadê ela? Essa. F de x é igual a ax2 mais bx mais c. Eu sei que f de 1 é maior que zero. Então, o que eu posso falar sobre essa função? Só isso que eu quero saber. Não tem a menor ideia? Então vem cá junto comigo, olha só. É o slide 651. Anota aí, porque essa questão é importante. Olha bem, eu tenho uma função do segundo grau, ax2,
mais BX mais C. A única coisa que foi falado foi o seguinte: